página 14, no meio, tem ponto B. Você lembra que a primeira parte, versículo 18 até 32 de capítulo 1, está falando da condenação do gentil. Porque os gentios rejeitaram a Deus e ele descreveu como a decadência de humanidade, da sociedade e as consequências de rejeição de Deus. Aqui fala princípios de julgamento, condenação dos homens moralistas, princípios do julgamento, ponto B, Romanos 2, 1 a 16. Esse trecho não foi escrito para convencer o homem que se acha moralmente reto, que ele é um pecador. Ele deve saber isso depois do primeiro capítulo. Quer dizer, se você está praticando algumas dessas coisas, você vai obviamente perceber que você é pecador. Agora, isso não é para convencer essa pessoa, mas ele vai virar e olhar na pessoa moral, seja judeu ou religioso de uma outra religião que é moralmente reto, para mostrar que essa pessoa é pecador também. Ele deve saber disso depois do primeiro capítulo, mas alguns acham que se eles admitem que algo é pecado, eles serão livres de julgamento. Concordar com Romanos 3:23 não é suficiente. Você pode ver que esse versículo fala, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu lembro quando eu estava aprendendo a evangelizar, ou pelo menos compartilhar o evangelho, o plano de salvação da maneira tradicional, a gente ia citar esse versículo, que Deus ama a pessoa, mas ele é separado de Deus por pecado, porque a Bíblia fala todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu lembro quando compartilhamos com as pessoas, eu vi no rosto quando a gente fala que somos separados por pecado. Muitas pessoas religiosas olharam para mim e falaram, eu vi no rosto antes de compartilhar Romanos 3:23, que eles iam falar, mas eu não sou pecador. Daí você lê o versículo, todos pecaram e carecem da glória de Deus. É verdade, ninguém é perfeito, né? E esse tipo de atitude que pessoas tiveram. Olha, o aspecto que Paulo está querendo mostrar é como você não faz algumas coisinhas errado, você é pecador. Se você não conhece Jesus. Esse é parte da sua natureza. E o mais que você tenta pela sua religião mudar, não dá. Então simplesmente falar, ok, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tá certo, ninguém é perfeito. Isso não é suficiente. Isso não é o que ele está querendo dizer com esse trecho. Semente 7, 1 a 11, fala, conhecer o padrão da palavra de Deus não salva. As pessoas costumam condenar outras pessoas pelos seus erros e pecados quando elas mesmas praticam o que condenam. Então, conhecer o padrão de Deus não salva. Pessoas têm esse costume de condenar os outros, presumindo que eles, porque são religiosos e sabem que os outros, como aqueles de capítulo 1, estão errados, eles escaparão do julgamento de Deus. Paulo deixou bem claro que o homem religioso tem a mesma condenação e de fato estará num estado pior, porque sabe o que Deus espera dele. Todos devem examinar suas vidas para terem certeza que conhecem o Senhor e não são apenas religiosos. O que estamos falando aqui nesse trecho é que o homem religioso olha no padrão e fala, puxa, eu sei que Deus espera de mim. Começa a olhar nas pessoas em capítulo, que bom eu não estou como essas pessoas assim. Mas no fundo do fundo, meus desejos e às vezes minhas práticas são a mesma coisa daquela outra pessoa. A salvação não vai me salvar. Então isso que esse capítulo está falando. Todo judeu que ia ler capítulo 1 fala, mesmo, esses gentios, muito pecaminoso mesmo, horrível que eles fazem. Que bom que eu não sou assim. Esse capítulo 2 é escrito para falar assim, você é igual a essas pessoas que praticam isso. De fato, você é pior porque você sabe que está errado, mesmo assim você pratica. Então vamos orar.
Deus, eu não quero ser apenas religioso. Eu não quero ser hipócrita na minha vida. Eu não quero faltar misericórdia e condenar outras pessoas quando eu mesmo estou praticando. Ó Deus, sonda minha vida. Sonda minhas atitudes para realmente eu viver como Tu queres. Eu peço que o Senhor sonde os corações de cada pessoa escutando isso agora. Mostrando as áreas que precisam mudar. As áreas que talvez de orgulho espiritual que existe. Nos deixa humildes, Deus, perante Ti, completamente dependente da Tua justiça para nos transformar. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Os exercícios na página 14. Exercícios e perguntas. Por que Deus não julga as pessoas imediatamente? Já pensou nisso? Às vezes eu ando, eu vejo coisas. Por que o relâmpago não sai do céu e destrui esse prédio ou essa pessoa? Por quê? O que você acha? Número 2. Quem será julgado e qual seria a base desse julgamento? Boa pergunta. Quem? Deus vai julgar quem? Use com oração Salmo 19, 12 a 14. Quais áreas da sua vida há incoerências com sua fé? Examine a sua vida perante a Deus. Lá embaixo na página 14 fala: o julgamento será baseado no conhecimento do padrão de Deus. Então, eu gostei como alguém descreveu esse primeiro versículo. Falou, vamos supor que Deus grava cada julgamento que você faz. É errado quando a pessoa faz isso. Essa pessoa está errado. Eu não acredito que essa pessoa fez isso. Essa pessoa... Aí começa com uma lista de coisas que são erradas aí. E faz essa lista de coisas. E Deus pegou e gravou cada julgamento que a pessoa fez. No fim da vida, Deus vai pegar esse gravador e mostrar todos os seus julgamentos. Falou, e você? Você viveu coerente com isso? Uma boa maneira de pensar nisso. Por exemplo, uma coisa que eu pensei, eu tenho vários amigos que são policial e guardas de trânsito e diferentes coisas. Nos Estados Unidos nós temos uma regra lá, que se o cruzamento não tem muito trânsito e tem o sinal fechado, eles têm uma placa lá avisando que você não pode fazer. Mas normalmente a maioria dos cruzamentos, se você chega lá e você para, você vê que ninguém está chegando, você pode dobrar à direita, não ir reto, não dobrar à esquerda, não pode passar sinal fechado. Mas porque você fica mais encostado, você pode dobrar à direita no sinal fechado. Mas aqui no Brasil não existe essa lei. Então vamos supor que eu chego aqui, eu tenho um amigo que é guarda do trânsito no carro comigo, e eu paro lá e eu dobro à direita no sinal fechado. Ele falou, Bruce, você não pode. Eu podia falar, não, mas eu não sabia. Ele falou, não, mas a lei brasileira fala assim. Tá. Ok, agora ele pode falar, não, mas ok, Bruce, agora você errou, mas eu vou deixar porque agora você sabe. Daí um pouco para frente, eu vejo uma pessoa, por exemplo, trocando. Uma coisa que é legal, que muita gente faz, é de trocar de faixa num cruzamento. Daí uma pessoa faz isso, olha esse cara fez aqui, olha, é ilegal fazer isso. E você começa a falar dessa pessoa, fala, olha o que ele fez, está errado. Aí meu amigo observou que eu falei isso. Ele falou, então Bruce conhece a lei brasileira aqui. Então daí próximo cruzamento eu faço a mesma coisa. Eu não poderia falar, não sabia. Por quê? Porque pela minha própria boca, condenando outra pessoa, eu admiti que eu sabia do padrão. Então, quando uma pessoa, por exemplo, um ex-presidente dos Estados Unidos, quando ele fez parte do Congresso, ele condenou o presidente, falou, olha, esse presidente mentiu para o público, então ele deve se entregar, porque o presidente não pode mentir. Então era sobre algumas gravações que foram feitas. Aí o que aconteceu? Ele olhou na câmera,
olhou para todas as pessoas dos Estados Unidos e ele falou: eu não fiz isso. Afirmou. Mas ele fez. Ele afirmou e jurou, sob juramento, que ele não fez quando ele fez. Agora, ele podia falar: eu não sei. Mas o fato é que as palavras dele condenou sua vida. Porque ele admitiu que ele sabia do padrão. E aquele que ele condenou na vida do outro, ele mesmo praticou. Isso que acontece com muitos religiosos. Eles realmente condenam outra pessoa quando está a verdade na sua vida. Agora vamos ler 2:1. Romanos 2:1. Portanto, és indesculpável. Você viu essa palavra antes? Claro. 1:20. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O gentio é indesculpável. E agora ele está falando, você que é religioso. Ele fala, portanto, és indesculpáveis quando julgas, ó homem, quem quer que sejas. Porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condena. Quer dizer, ele está falando, cada um de vocês que julga outra pessoa, isso significa que você avalia a sua vida, você declara e condena aquela outra pessoa para uma prática. E ele falou, você não tem desculpa quando você condena outra pessoa, porque aquela pessoa que você julga, é enfático, a mesma coisa você pratica. Então, o que ele está falando? Muitas pessoas religiosas acreditam só porque sabem do padrão de Deus, eles não vão ser julgados. Então, aqui, nesse trecho, ele está falando da pessoa moralista. Ele falou que você condena, e nota que eu coloquei aqui, sem desculpa, lá na página 14. Uma avaliação moral acompanhada de uma condenação, é uma confissão de que o padrão é conhecido. Essa mesma palavra em Romanos 1:20. Quando ele fala você condena outros, tem duas palavras no grego, alos, que é mesmo tipo, e outro que é diferente. Eu não sou gentil com essa pessoa. E você condena essa pessoa para isso. A palavra héteros foi usada porque, eu não sou como ele. Mas em realidade, Paulo está falando que você mesmo é. Na próxima página, eu vou, antes de dar essa próxima semente, mencionar essa tabela que chama Salvação no Velho e Novo Testamentos. Esse é muito importante porque quando a primeira vez eu fiz Romanos capítulo 2, eu fiquei muito confuso. Porque parece que às vezes ele está falando de salvação pelas obras, parece que outras vezes ele está falando de uma pessoa... e fica totalmente confuso para mim. E até eu sentei e falei, ok, vamos analisar. Ele está descrevendo quem aqui. E se você ver, eu coloquei na coluna na esquerda 6 diferentes tipos de pessoas. Algumas pessoas não estão nesse trecho, mas tem outras partes da Bíblia que descrevem essas pessoas. A primeira pessoa é o judeu salvo, no sentido do Antigo Testamento. Por exemplo, versículo 25 fala de capítulo 2, porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. O que está descrevendo lá? Uma pessoa que, como fruto da sua salvação, no Antigo Testamento, ele obedece à lei. Os santos do Antigo Testamento viviam dentro do padrão da lei. A lei nunca foi considerado algo para merecer a salvação. A lei não foi algo que uma lista de regras que a pessoa obedeceu para merecer salvação. Mas a lei foi realmente o que as pessoas que amaram a Deus praticavam como fruto de sua salvação. Então ele falou, circuncisão tem valor se obedecer à lei. Obediência da lei era fruto de salvação desses judeus. O judeu falso, por outro lado, é que ele descreveu no mesmo versículo. Ele falou, se és, porém, transgressor da lei, quer dizer, se sua vida
não reflete a realidade da salvação, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Esse é o judeu falso, o fariseu, o legalista. Daí isso que nós estamos já fazendo na primeira parte, é o gentil moralista. De fato, não é só gentil, mas pode aplicar judeu ou gentil. Qualquer pessoa religiosa, quando ele fala você condena outra pessoa, essa pessoa sabe que tem o padrão moral. Eu lembro que eu não estudei a Bíblia, mas eu era rigoroso na minha moralidade um tempo na minha vida. Eu era assim, por exemplo, versículo que ele descreveu aqui, por exemplo, em 12 a 16, ele fala: assim, pois, todos os que pecaram sem a lei, pessoa que é moralista, que não tem lei, também sem a lei perecerão. E todos que com a lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Quer dizer, está falando do judeu e gentil moralista. Porque os simples ouvintes da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados, salvos. Então, quando, pois, versículo 14 fala, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Quer dizer, ele falou, alguns gentios que não têm lei, eles nunca ouviram de Moisés, mas eles procedem conforme um padrão moral, de vez em quando, estão mostrando que sabem do padrão de lei. Esse é o gentio moralista. Daí eu mencionei cristão verdadeiro, esse é judeu, no sentido, quando eu falei judeu salvo, na primeira parte é o judeu salvo no sentido do Antigo Testamento. Do tempo do Novo Testamento, tanto os judeus quanto os gentios são salvos pela fé em Cristo. E quando ele falou, em versículo 26, 27, quando ele descreveu o cristão verdadeiro em 2:7, por exemplo, ele falou, dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Ele está descrevendo tanto o judeu como o gentil, que é salvo, porque essa pessoa vai perseverar como fruto da sua salvação. Essa pessoa vai manifestar a realidade de uma vida transformada. Agora, o cristão falso é o ímpio. Esse não está nesse trecho aqui, mas tem pessoas que fazem uma profissão de fé, falam que são convertidos, mas não são. Aí, finalmente, você tem o cristão moralista, que essa pessoa é legalista, judaizante. Tem pessoas que simplesmente são cristãos que são rigorosos em cobrar da outra pessoa, mas não conhecem o Senhor também. De fato, o cristão moralista é tipo cristão falso. Eu coloquei a palavra ímpio lá porque tem uma pessoa que é mundana, a vida não mudou nada. Tem alguns que têm uma mudança de vida, mas não porque foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo e simplesmente adquiriram alguns preceitos religiosos na sua vida, mas não são convertidos. Agora, convicção, arrependimento. O que leva o judeu salvo? O judeu salvo no Antigo Testamento, ele viu a lei de Deus e a santidade de Deus e entendeu a bondade na lei. E foi convicto por isso. O falso, nota, né, todas as pessoas falsas, as pessoas não salvas, não realmente têm nenhuma convicção do seu pecado. Ele simplesmente fala que eu preciso de religião. E como também o judeu salvo, também o gentil, no tempo cristão, na nossa época, a santidade de Deus na lei e sua bondade é que convence a pessoa da sua necessidade. Nota que eu coloquei aqui a porta da salvação. O judeu verdadeiro e o cristão, a porta de salvação é fé. Para o judeu falso, é circuncisão. A porta para o cristão falso é uma decisão, batismo, membresia na igreja. Quando eu falei a decisão, claro que salvação,
um ato de fé, de colocar sua vida nas mãos de Jesus Cristo, nascer de novo, envolve uma decisão. Mas eu estou mais ou menos falando contra essa questão de uma decisão, porque muitas pessoas tomam uma decisão sem se converter. Porque o que é a decisão? Ele tomou sua decisão. Para quê? Normalmente a pessoa que toma sua decisão é para entrar na religião. Algumas pessoas não. A decisão é de nascer de novo. Eu estava falando com alguém hoje que eu escutei de uma pessoa que estava afirmando com 7 anos de idade. E o pastor perguntou aqui, quem quer aceitar Cristo? E ele levantou a mão. E ele aponta para aquele momento e fala, esse é o dia que eu fui salvo. A base dessa salvação de judeu salvo é sempre a graça. Cristão verdadeiro, eu estou falando do Velho Testamento e o Novo Testamento. As pessoas foram salvas pela graça. Para o fariseu, seguir um código baseado na lei. Normalmente os judeus, eles não focalizaram nas leis que falaram sobre atitudes ou pensamentos ou desejos, mas focalizaram os mandamentos que focalizaram na lei cerimonial. O gentil, ele vai seguir princípios morais. O cristão falso, ele vai continuar só a confiar na sua decisão. A base da minha salvação é minha decisão. E o cristão moralista, ele também vai fazer ênfase na lei cerimonial, as regras, as normas. Talvez confiar no seu batismo. O resultado, o que a pessoa vai fazer? O resultado da fé da pessoa salva os judeus no sentido do Antigo Testamento é circuncisão. Mas era circuncisão do coração. Eles foram purificados. O resultado judeu falso, uma mudança exterior e arrogância. Legalismo sempre produz arrogância. O gentil moralista, uma mudança exterior também, arrogância. O cristão verdadeiro, o batismo com o Espírito Santo, é o resultado da sua fé. Cristão falso, nenhum resultado. E como também o cristão moralista, legalista, mudança exterior, arrogância. Eu falo arrogância porque se eu mesmo, na minha força, estou buscando, estou vivendo uma vida santa, eu até fico chateado com aquela outra pessoa que não tem a mesma força de vontade que eu tenho. Nota que eu falei o símbolo de salvação. No Antigo Testamento, o símbolo da salvação, não a causa, não a porta, é circuncisão físico. E também para nós, os cristãos, o batismo é um símbolo da salvação. Então, o fruto da sua vida, um judeu no Antigo Testamento teve fruto de obediência, mas nos outros há hipocrisia, sempre hipocrisia. Porque a pessoa, esse é o ponto de capítulo 2 de Romanos, é que quando uma pessoa tenta viver o padrão de Deus sem ser transformado pelo Espírito Santo, de se tornar uma nova pessoa, se tornar novo por causa do novo nascimento, o resultado sempre vai ser hipocrisia. Você vai ter obediência realmente como fruto de uma pessoa que conhece a Deus, mas hipocrisia. O progresso é muito focalizado na humildade. A pessoa vai progredir na sua fé enquanto fica humilde, dependente de Deus. Mas o progresso na vida de uma pessoa falsa, religiosa, vai sempre esforço próprio para obedecer um código. Então, espero que isso dê uma noção. Eu queria que você entenda que esse trecho fala para várias pessoas, diversos tipos de pessoas. Página 15, número 2. O julgamento será baseado na verdade. Romanos capítulo 2, versículos 2 a 4. Ele fala, ou desprezais a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento? Mas segundo a sua dureza e coração impenitente, acumulas
contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribui a cada um segundo o seu procedimento. Então, nota que ele falou em versículo 2, ele começou com sabemos. Nós todos, vocês que moralmente reto, vocês têm um reconhecimento e sabem por completo que o julgamento de Deus literalmente cai contra a pessoa. Que esse juízo de Deus cai sobre as pessoas que praticam tais coisas. Quais são tais coisas? As coisas que lemos lá no capítulo anterior. Então, ele está falando que sabemos que esse julgamento cai corretamente sobre essas pessoas que praticam essas coisas. Quando eu coloquei aqui na sua apostila, ponto A, sabemos. Ponto B, o juízo do homem é imperfeito. Quer dizer, você pode ver casos em que pessoas perversas e criminosas são desculpadas pelo juiz, enquanto outros realmente que você pode ver que não fizeram tanta coisa errada, mas realmente o julgamento é rigoroso contra essas pessoas. Então o juízo do homem é imperfeito. Mas Deus realmente, corretamente, com coerência, ele julga as pessoas. Daí ele falou alguma coisa, e aqui a primeira vez, você acha, ele falou, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas, as mesmas coisas, pensas, ou você acha, e ele usou a palavra logizo, mas você considera a situação assim, você acha isso, por eu condenar as práticas que eu mesmo pratico, Deus me poupará da condenação, simplesmente por saber do padrão. Quer dizer, você pode desculpar, falar, mas eu não faço tanto como outra pessoa, mas você faz. Esse que é o ponto que ele fala, porque Deus exija 100% nesse ponto. E ele falou, você, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas, você vai lá, você homem, ele nota que fala, você mesmo, que você fica condenando outra pessoa, você acha que você vai escapar e passar seguro contra o julgamento de Deus? Então você está achando que você vai escapar, mas nota que ele fala, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância, longanimidade. Vamos ver isso. De desprezar, ou porventura, você está desprezando, ignorando, desrespeitando a plenitude de sua bondade. Isso é sua generosidade. Ele estende coisas para a gente que a gente não merece. Isso é graça de Deus. Sua tolerância. A palavra de tolerar significa que ele não é que ele não vai julgar ou condenar. Ele tolera no sentido que ele vai adiar o castigo. Ele ainda não castigou, mas ele vai um dia. A ideia é que um dia eu estava numa ponte com Daniel e Maria, estava lá atrás no carro, e Maria gostava de agitar Daniel, e Daniel ia se irritar e bater em Maria. Então os dois estavam andando lá e eu falei, olha, Daniel, se você bate mais uma vez na sua irmã, você vai apanhar, e Maria, você vai apanhar também, porque você está provocando. Então, não demorou muito tempo, Maria foi provocando, Daniel se aborreceu, pão, bateu em Maria. O problema é que eu estava numa ponte, atravessando uma boa parte do mar lá, eu não sei quantos quilômetros esse ponte foi, e eu não podia encostar para castigar os filhos, né? Então, eu fui andando, e você pode ver que eles sabiam o castigo vem. Então, os dois ficaram quietinhos lá, e Lisa finalmente fala, por favor, Bruce, a gente já saiu do ponte, encosta agora, castiga eles, tá bom. A coisa é muito desagradável, mas Deus é assim. Não é que ele não vai castigar. Muita gente acha, porque as consequências não caem imediatamente, que Deus prova. Mas ele fala, sua tolerância e longanimidade é paciente, ele é paciente, bondoso contigo. Você acha
que você desrespeita e esquece o que ele falou no fim disso, é que te conduz a arrependimento. Isso significa arrependimento, não é simplesmente você estar triste que você fez aquilo, mas leva você a uma mudança de vida por causa do novo nascimento. Agora, deixa-me explicar aqui. Muitas das pessoas religiosas, eles ficam condenando, se sentem melhor porque eles não praticam, mas eles não praticam tanto com esses outros. E eles falam, eu sei como Deus é, eu sou religioso, confio na minha religião. E essas pessoas, ao mesmo tempo, essas pessoas veem como Deus é bondoso com sua vida. E eles acham, Deus bem à prova de mim. E uma coisa que aconteceu uma vez, que eu lembro que era antes de eu me casar, alguns meses antes de eu me casar, minha prima visitou a gente para as férias e eu comecei a compartilhar Cristo com ela. Eu lembro que um grupo de nós estavam falando lá e falando sobre as coisas de Deus e ela estava perguntando muita coisa, muito interessada nas coisas de Deus. Mas alguns meses depois, ela estava grávida e ela estava com um carro pequeno e ela bateu na frente na estrada com um caminhão, com 18 rodas, uma daquela grandona. Acabou com o carro dela. Pessoas que passaram tinham certeza que a pessoa que estava no carro ia morrer. Pelo menos se grávida, ia perder o neném. Mas ela sobreviveu. Criança sobreviveu, tá bem, é um adulto agora. O que aconteceu foi muito interessante. Ela parou, eu visitei ela no hospital, ela não perguntou nada sobre Deus. Mês passou, a gente conversou várias vezes, nada. Ela estava cheia de perguntas sobre Deus. Eu finalmente falei, Cheryl, por que você não perguntou nada mais sobre Deus? Ela falou, eu estava pensando muito nas coisas. E eu pensei, puxa, o fato que eu não morri nesse acidente é porque Deus aprova da minha vida. E ela chegou a uma conclusão errada. Exatamente como essa pessoa religiosa. Ela é religiosa. Ela é católica, mas a vida dela não bate com uma vida de uma pessoa temente a Deus. E ela basicamente falou, eu acho que se Deus não tivesse aprovado a minha vida, eu teria morrido. Então ele prova da minha vida, ele é bondoso comigo, porque eu mereço. Então ela nunca mais perguntou nada sobre Deus. Então você pode ver que ele fala, você está desprezando a bondade de Deus, não sabendo que essa bondade, tolerância e longanimidade é para levar você a arrependimento. Página 15, número 3, o julgamento será baseado nas obras. E nós vamos examinar Romanos 2, 5 a 10. A Bíblia afirma que todos os homens serão julgados de acordo com suas obras. Mas nunca fala que homens serão salvos pelas suas obras. Diferente. Quando falamos que vão ser julgados com suas obras, isso significa que as obras vão manifestar a realidade da fé da pessoa. Uma pessoa salva vai ser julgada conforme suas obras. Quer dizer isso para determinar galardão, não seria salvo ou não. Uma pessoa que não conhece Cristo vai ser julgado pelas obras para determinar castigo. Mas também tem outro aspecto. As obras também são manifestações visíveis da realidade da salvação de uma pessoa. Agora, nota que nós falamos aqui, nesse trecho aqui, eu já li isso, que ele falou, versículo 4, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz a arrependimento. E nota esse aspecto de uma pessoa chega ao ponto de reconhecer sua necessidade de Cristo, sua necessidade de uma transformação. Versículo 5 fala, mas segundo a dureza e coração impenitente acumulas
contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo a seu próprio procedimento. Então, nota, a paciência de Deus não indica provação. A dureza significa que aquela pessoa é teimosa. A ideia é que ele não muda, ele não curva, ele não submete. Coração impenitente é o aspecto não somente das suas ações, mas o interior. Esse é o interior do homem moralista que não apresenta arrependimento. Você lembra que João Batista falou, quando os fariseus vieram para ser batizados, ele falou, eu quero ver fruto que corresponde a arrependimento. Isso mostra arrependimento é mais do que tristeza. Eu quero ver a realidade de arrependimento na sua vida. Então, o que ele falou no fim desse trecho? O resultado é acúmulo da ira, quer dizer que você está basicamente, a ideia é como quando você está juntando a ceifa, você está acumulando mais e mais coisas que vão realmente chegar e ser revelado no julgamento de Jesus. Quer dizer, Deus não está te julgando agora. Você não está vendo a manifestação, você que é religioso, mas realmente o fato que você está orgulhoso, impenitente, você está acumulando ira para você mesmo. Ponto B. O juízo será baseado nas obras, recompensará individualmente cada homem. O justo juízo baseado nas obras recompensará individualmente cada homem. Então ele citou essencialmente o que está em Salmo 62, 12. Esse versículo fala, a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Então essa ideia que ele falou aqui de retribuir a pessoa, agora o versículo fala que ele retribuirá cada um, essa é a ideia, a ênfase, individualmente, segundo o seu procedimento. Isso significa conforme suas obras, o que ele faz, o trabalho da sua vida. Então, nota, como fala aqui, número 1, cada um conhecendo ou não o padrão de Deus, quer dizer, ele incluiu e englobou aqui tanto judeus como gentios nesse trecho. Retribuirá significa que ele vai recompensar, seja no sentido negativo ou no sentido positivo. E o padrão é conforme suas obras, não para determinar a salvação, conforme o que fez. Nota, as obras não são atos que merecem salvação, mas são manifestações da realidade da salvação. Versículo 7, ele falou do julgamento dos salvos. E essas pessoas aqui são pessoas verdadeiramente salvas. Ele falou, dará vida eterna, zoe, uma qualidade de vida para essas pessoas, eterna, não é provisório, aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Quer dizer, o que eles estão procurando? A glória, no sentido, eles perseverantes, eles buscam com todo o que eles querem, de experimentar a glória de Deus, sua presença, seu caráter, para conhecê-lo. A honra é sua aprovação. E imortalidade quer dizer que eles estão procurando viver eternamente com Deus, porque o prazer está na sua presença. Essas pessoas vão receber vida eterna. Nota, perseverança aqui, que mencionou aqui, é fruto da salvação e não causa. As pessoas falam, por exemplo, muitas igrejas pentecostais, a pessoa aceita Cristo, mas se ele não perseverar, ele vai perder sua salvação. Então ele fala, você tem que perseverar, então acaba sendo uma salvação de obras. Então perseverança não é a causa da salvação, mas é o fruto. Fazer o que é o reto é a mesma coisa. Fazer o que é o reto é que não é causa da salvação, mas é o fruto. E o que é essa pessoa, o que está no coração, o que é o alvo? De buscar a aprovação de Deus e a recompensa é a vida eterna, glória e paz, que ele está buscando essa aprovação de Deus.
Então, aquele que ele buscou, ele vai obter. Por outro lado, no próximo ponto, lá, o terceiro ponto, embaixo de B, é os perdidos, no versículo 8. Mas, ira, indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, é o fruto do fato que os gentios moralistas estão perdidos, mesmo concordando com a vida moral. Eles são facciosos, melhor traduzido isso, ambição egoísta. Por exemplo, uma pessoa pode ser bem egoísta, mas buscar as coisas para si mesmo. Essa palavra é usada para uma pessoa que, por exemplo, está buscando ser vereador porque ele quer o privilégio que vem através disso. Ele não quer ajudar o povo, mas ele tem uma ambição de uma outra coisa, outro motivo. E essa pessoa não obedece, ele não submete à verdade do Evangelho, ele rejeita o Evangelho, mas ele obedece, ele submete a uma vida injusta. Isso é ira e indignação. Essas duas palavras são usadas em Apocalipse 14:10. Ele usou a palavra cólera lá, mas a insatisfação que Deus sente contra o pecado não é por causa das ações da pessoa, mas por causa da vida da pessoa. Então ele mencionou aqui nesse versículo que ele mencionou tribulação e angústia. Tribulação são as coisas que essas pessoas recebem de fora, e angústia é o que recebem para dentro. Agora, ele falou, se você acha que é só para o gentil moralista, ele aplicou começando aqui para os judeus. Ele colocou aqui tribulação e angústia, que eu mencionei na parte anterior. Tribulação é as circunstâncias, tormento exterior. Angústia é tormento interior. Ele falou, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Então, nota, isso não é para salvação. Ele não perdeu sua salvação porque ele fez o mal. Ele não perdeu sua salvação porque ele não está fazendo as coisas certas. Mas está descrevendo cada alma, cada ser. Ele literalmente falou cada pessoa, cada alma que faz o que é contra a lei. Primeiramente para o judeu. Por quê? Número 1, eles tiveram uma primeira oportunidade. Pelo seu conhecimento da lei e das escrituras, eles têm mais responsabilidade. A oportunidade de ser salvo, primeiro, mas o conhecimento em si não salva. Então, por isso, ele jogou isso primeiramente para o judeu. Então, reflete sobre esses pontos aqui. E, como eu orei no começo, Deus, eu não quero ser hipócrita. Eu não quero me enganar. E muitas pessoas religiosas não estão arrependidos porque eles falam, eu já estou bem, eu não preciso de nada. Você está confiando numa decisão? Está confiando numa religião? Confiando no seu conhecimento bíblico? Ou você está confiando no Senhor Jesus Cristo na sua vida? Porque você não quer sair desse estudo de livro de Romanos hipócrita, mas vivendo a realidade de uma vida transformada. Página 16, número 4, fala: o julgamento será imparcial ou sem favoritismo. Em Romanos 2, 11 a 16. Então, lembra-se que a gente está falando sobre como o julgamento vai cair sobre as pessoas justas, morais, e eu falo como a justiça própria quando eu falo pessoa justa, mas as pessoas que o julgamento vai chegar sobre alguma pessoa e o julgamento vai ser imparcial, sem favoritismo. Então, semente 8 fala: todo mundo é consciente do padrão de Deus. Todo mundo é consciente do padrão de Deus. Vamos orar antes de começar essa semente. Deus, o Senhor falou que Teu Santo Espírito vem usando Tua palavra para nos convencer de pecado, justiça e juízo. E eu peço, Deus, que o Senhor use essa lição para ver, de sondar nossos corações e ver a realidade do juízo.
ilumina nossos olhos e aplica essas verdades nas nossas vidas. Colocamos isso nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Então, semente 8 fala, todo mundo é consciente do padrão de Deus. A lei de Moisés expôs o padrão de Deus para as nossas vidas. Há pessoas que não têm acesso a essa lei, mas mesmo assim, todos sabem o que é errado e o que é certo através da sua consciência. Algumas pessoas e até grupos inteiros têm suas mentes cauterizadas a respeito de alguns princípios. Quer dizer, você pode ver que tem culturas onde mentira é aceitável. De fato, eu ouvi de algum lugar que foi muito difícil porque pessoas acharam que era muito legal como Judas traiu Jesus, porque eles acham que é uma pessoa que é besta se ele é traído. E o herói é aquela pessoa que traiu, que conseguiu conquistar e enganar aquela outra pessoa. Isso era uma perversão. Tem outros lugares que imoralidade sexual é considerado favorável, violência, mas esses são corrupções do padrão que Deus estabeleceu. Mas geralmente o padrão é universal do que é certo e errado. Então, algumas pessoas e até grupos inteiros têm suas mentes cauterizadas a respeito de alguns princípios, mas mesmo assim sabem do padrão de Deus, sabendo que a lei não é suficiente para torná-las justas perante Deus. As pessoas precisam praticar e viver conforme o que sabem, por meio de um relacionamento com Deus. Uma vida de obediência é fruto da nossa intimidade com Deus e de não nosso desempenho em seguir um padrão. Deixa eu explicar mais uma coisa sobre esse aspecto padrão de Deus, é que eu estou lendo o Antigo Testamento e a lei especificamente, eu fiquei impressionado quantas vezes ele falou, eu sou o Senhor. Ele ficou falando isso, ia falar uma lei, daí ele ia repetir, porque eu sou o Senhor. Ele ficou repetindo, mostrando que a razão por trás da lei era o próprio caráter de Deus. Quer dizer, Deus não fez uma lista de leis para controlar a sociedade. Ele fez leis que são reflexos do seu caráter. Então, a lei é essencialmente uma manifestação de quem Deus é, e não simplesmente uma lista de regras que ele estabeleceu para controlar as pessoas. Então, tem que lembrar disso. Os exercícios perguntam, faça uma entrevista com uma pessoa que não conhece a Deus. Você não está querendo tentar evangelizar essa pessoa nesse momento, mas pode levar a esse ponto. Que atividades são erradas? Dê exemplos. Como você sabe que essas coisas são erradas? Terceira pergunta, você vive 100% conforme o que você crê sobre esses assuntos? Quer dizer, você fala que esse assunto é errado, você pratica ou não? O que você acha que Deus pensa sobre sua desobediência? O que ele fará? Eu gosto dessas perguntas. Eu lembro que uma vez eu estava numa universidade em Campinas e a pessoa estava negando Deus para mim. E eu perguntei para a pessoa, é errado roubar? Não, está errado. Então, como é que você sabe que é errado? Você crê em evolução? Se roubar e eu não sou pego, melhora a minha existência? E conforme a evolução, está certinho fazer isso. Então, como você está falando que está errado? Não, mas é errado. Então, você tem que ter um padrão de saber que isso é errado. Meu tio, ele é geólogo e ele é muito ligado à teoria de evolução. E eu perguntei para ele, como você pode explicar moralidade sem Deus? E ele falou, eu não tenho uma explicação. Eu gostei que ele foi honesto de admitir que sem a existência de Deus, não há uma explicação para a moralidade. Por que é errado roubar, enganar, trair, matar e tudo? Por que é errado fazer essas coisas? Se você não tem Deus, não há razão de falar isso, porque realmente
moralidade e o que é certo e errado passa a ser relativo. Número 2, leia Mateus 5, 17 a 48, observando como Jesus cobrou um padrão interno e não somente uma obediência externa. Pensando em Romanos 2, o que os religiosos do dia de Jesus iam pensar? Pensando nisso, você lembra que Paulo escreveu para os judeus da sua época. E você lembra que o padrão externo da lei é impossível viver. Imagina quando Jesus jogou esse padrão interno. E número 3, ore com seu parceiro sobre a pureza das suas vidas. Então é muito importante para você ter essa pessoa que está te acompanhando, porque conversas sobre as verdades são importantes. Agora vamos ler Romanos 2, versículo 11. Ele falou, porque para com Deus não há acepção das pessoas. Você lembra que ele falou que ia julgar no capítulo 10, ia julgar o judeu primeiro e também o grego? Daí ele falou, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Essa palavra acepção, como fala na sua apostila, significa de reconhecer o rosto. A ideia é de, quando você mostra respeito para uma pessoa, você abaixa seu rosto e levanta para mostrar respeito por aquela pessoa. Nós falamos que a justiça é cega, por isso o símbolo dos olhos tampados. Se você vai lá para a Praça dos Três Poderes em Brasília, você vai ver que tem uma balança lá e a mulher que está com os olhos tampados. Por quê? Ela não faz acepção de pessoa, ela julga conforme o que é certo e errado. Ela fala, lá é meu amigo João, lá é minha amiga Maria. Não faz isso. A pessoa fala, não faz diferença a cor, aparência, o sexo, ou amizade. O que é justo, o que é errado. Então a lei é cega. Então Deus não deixa de julgar certas pessoas. A ideia desse trecho é, os judeus serão julgados como o resto do mundo. Quer dizer, a ideia, a razão que ele falou, porque não há acepção, não há parcialidade da parte de Deus, indica que ele não vai favorecer. Por exemplo, pessoas acham que Deus é brasileiro. Deus vai favorecer os brasileiros no julgamento? Não. Os judeus são religiosos, eles têm o templo, eles são o povo escolhido. Então Deus vai favorecer os judeus no julgamento? Não. Porque não há parcialidade, Deus não dá o rosto para as pessoas. Algumas pessoas usam esse versículo para falar que não há eleição, porque Deus não faz exceção de pessoas. A ideia não é contra a eleição, esse versículo, nem contra nem em favor, esse versículo simplesmente está falando, não há uma raça, não há um grupo de pessoas, ou um gênero, ou alguma outra coisa de pessoas que realmente Deus favorece. Mas todo mundo vai ser julgado conforme o mesmo padrão. Se você é religioso, conhece a lei, você é certa raça, faz diferença. Deus vai julgar do mesmo jeito. E ele falou aqui, versículo 12, assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Então, esse está explicando porque não há parcialidade. Os que, por natureza, pecam. Então, nota que eles pecaram, ele está visando toda a vida, não é um ato específico. Que essas pessoas vivem uma vida pecaminosa sem lei, anômalos. Eles estão ignorantes do que é padrão, vão ser perdidos sem a lei. Mas aqueles que têm a lei, estão conscientes disso, eles vão ser julgados pela própria lei. Mas os dois vão perecer. Porque ele falou em versículo 13, só ouvir a lei não salva, porque os simplesmente ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Agora, ele não está falando de uma salvação da lei, ele simplesmente está falando de o fato que uma pessoa que tem um coração transformado,
essa pessoa vai ser aquela pessoa que vai obedecer à lei. Então, essa é a primeira vez que ele usa a palavra justificado nesse sentido aqui. Essa pessoa vai ser declarada. A palavra justificado significa que uma pessoa é declarada justa ou inocente, porque Deus fez uma mudança daquela vida, mas é uma declaração. Aquela pessoa vai ser aceita, aprovada, porque ele é praticante da lei. Então, simplesmente sabendo do padrão não indica isso. Agora, essencialmente, escutando a lei leva a pessoa a mais responsabilidade. Em Mateus capítulo 11, versículo 20, eu achei muito interessante. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Então, Mateus 11, 21 fala: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Então, esses judeus, sabendo a lei, sabendo o padrão, tentando na sua própria força agradar a Deus, ajudou pessoas de Cafarnaum? Não. Eu acho que isso deveria ter espantado as pessoas. Ele falou: olha, você sabe como Deus julgou Sodoma com enxofre? Ele falou: olha, o dia do juízo vai ser melhor para eles do que vocês. Porque o conhecimento do padrão, sem a resposta, levou mais julgamento. Isso é paralelo que uma coisa que Jesus falou em Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Mas que é aquela pessoa que não tinha lei? Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então você pode ver que o conhecimento maior só leva as pessoas a ser julgado mais, porque com mais conhecimento vem mais responsabilidade. Então, versículo 14 fala: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Então, esse versículo é meio difícil entender. Eu coloquei aqui na sua apostila, eu dei esse ponto E, fala: cumprir o que Deus manda é o que justifica. Justificação é uma declaração jurídica de inocência. Quando eu falei jurídica, é que a lei, legalmente a pessoa é aceita por Deus. Isso não descreve o gentio moralista, mas os que obedecem por causa do novo coração. Então, ele não está falando: eu estou na minha força obedecendo. Isso é uma pessoa que é justificada porque ele obedece à lei como fruto do seu novo coração.
Agora, ponto F fala o exemplo dos gentios, que de vez em quando praticam atos morais, demonstrando que sabem do padrão. Isso aqui em versículo 14. Quando o gentio, pois, que não tem lei, procedem por natureza, a ideia dessa palavra por natureza indica que ele vem e faz o bem naturalmente porque a consciência leva ele a fazer. Isso indica que uma pessoa que não conhece Deus vai de vez em quando fazer as coisas certas. Ele vai obedecer de vez em quando e fazer o certo. Então, ele vai agir. Então, ele está mostrando que ele é a lei de si mesmo. Isso está demonstrando que ele sabe o padrão. Ponto G fala aqui na apostila, página 16, mesmo não tendo a lei, praticam atos que manifestam a lei. Ele está falando, esse trecho descreve o gentio moralista, mesmo que tenha um conceito de moral, não vive conforme esse padrão. Quando eu falei por natureza, instintivamente, mostra que sabem o que é certo e errado. E versículo 15 fala dessa consciência que eles mostram a norma da lei gravada nos corações. Isso não é o novo coração. Esse não é uma pessoa transformada. Esse é uma pessoa que tem uma consciência que Deus realmente gravou no coração de todo ser humano o que é certo e errado. Testemunhando-lhe também a consciência e seus pensamentos, mutuamente acusando ou defendendo-se. Eu gostei dessa maneira que ele descreveu a consciência. A palavra consciência é uma boa tradução da palavra grega, porque ele significa um conhecimento junto com ciência. Você conhece junto. Isso é a consciência de você mesmo. Você sabe a motivação que está dentro de você. Então, o testemunho com o raciocínio, acusando, essa palavra legal, acusando, condenando e defendendo. Essa palavra é como um advogado que está dentro da sua cabeça, acusando ou defendendo. Você provavelmente já fez isso, eu não sei se você já saiu de uma reunião. Alguém acusou você de alguma coisa. Ou você realmente talvez ficou muito duro com outra pessoa e você sai daquele encontro com a pessoa e você fala, puxa, Bruce, você não deveria ter falado com aquela pessoa assim. Mas ele atacou e então foi certo que... mas mesmo assim você deveria ter feito isso. Mas não estava errado. Você fica com esse argumento na sua cabeça. No momento você está sentindo culpado, falando, eu não deveria ter feito. No próximo momento você tá falando que você está acusando aquela pessoa, ou você está falando, não estava certo, eu estava com razão. Então, esse que ele está falando, a consciência da pessoa, a pessoa sabe. A pessoa tem o conhecimento que está no coração. Eu quero que você observe alguma coisa aqui. Esse parêntese foi muito bem feito aqui na sua Bíblia. Você pode ver que esse parêntese aqui é versículo 13, no começo de 13 até 15. Então vamos ler esse trecho no sentido, porque versículo 16 pega a ideia. Ele fala no versículo 12, assim, pois, todos os que pecaram sem a lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Daí pula para 16 para completar a ideia. Quando é que eles são julgados? No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os segredos dos homens, de conforme com o quê? O meu evangelho. Quantas apresentações do Evangelho falam do julgamento? É muito importante isso. Eu acabei de dar um estudo evangelístico com uma família e a gente falou muito sobre o inferno. A gente viu o que acontece após a morte. Isso é muito importante. Então, nota que eu falei, os segredos, as coisas escondidas. Nota, ele não vai simplesmente olhar o que você fez, mas ele vai julgar as motivações,
as coisas segredas do coração. E nota que ele fala o meu evangelho. O juízo faz parte do evangelho. Então, ele simplesmente está falando nesse trecho, começa lá em 12, que ele fala aqui, os que pecaram sem lei vão perecer sem lei. Então, se a pessoa tem, é um judeu ou não, se ele tem o código ou não, ele é responsável perante Deus. E Deus vai julgar cada pessoa e vai julgar os segredos do coração e não simplesmente as ações daquela pessoa. Então, esse é um trecho muito importante para a gente lembrar em termos da importância de juízo. Foi levantado a pergunta aqui para mim sobre se esse versículo 13, que fala que, versículo 13, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Foi levantado se isso não é um apoio para a doutrina dos adventistas que falam de uma justificação pela lei. Quer dizer que, olha, tem que praticar, senão você não vai ser salvo. Mas tem que ver que esse primeiro uso da palavra justificação, ele está dando uma pequena brecha aqui para a gente ver que há uma maneira de ser justificado. E as pessoas que são justificados são os que praticam a lei. Agora, por que eles praticam a lei? A praticar da lei é a consequência da justificação que Deus fez na sua vida. Eu gosto muito quando eu estava falando de um adventista, porque você tem que levar esse versículo no contexto de todo o livro de Romanos, porque ele fala bem claro em 3:20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, está caminhando para esse versículo, então esse parece uma contradição, mas ele nota que ele está falando pelo esforço próprio. Ninguém vai ser justificado pela lei. Por quê? Porque é impossível para uma pessoa fazer as obras da lei na sua força para merecer a salvação. Mas como é que a pessoa vai obedecer à lei? Eu lembro que eu estava falando com um adventista lá em Roraima e Deus usou aquela conversa para abrir meus olhos, um versículo muito importante, Romanos 8:4. Ele falou que Deus condenou o pecado, Jesus na cruz foi crucificado condenando o pecado, versículo 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o que ele está descrevendo, a pessoa que é uma pessoa justificada, pratica o preceito da lei. Tudo que a lei exige isso, não porque ele está fazendo na sua própria força, não para merecer, mas como fruto e consequência do Espírito Santo na sua vida. Então, esse versículo isolado podia até ser usado para dar uma brecha para uma salvação pela obediência da lei. Mas no contexto do livro de Romanos, isso não é que Paulo está simplesmente falando. Ele simplesmente está falando, olha, a única maneira de uma pessoa ser justa é uma pessoa que pratica a lei. Por que aquela pessoa pratica a lei? É porque do fato que ele já foi justificado pelo Senhor Jesus Cristo. Então esse versículo está falando de uma pessoa salva não pelas obras da lei, mas uma pessoa que pratica como consequência da sua fé em Cristo. Página 17. Ponto C, a condenação dos judeus injustos. Até agora, a primeira parte de Romanos capítulo 2 trata com uma pessoa geralmente moral. E pode ser aplicado tanto no judeu quanto no gentil moralista. Agora ele vai especificamente focalizar na pessoa religiosa, do judeu que está confiando na sua religião. Ele começa o assunto, se porém, e aquele porém,
é uma palavra que significa de uma apresentação de um novo assunto. Por isso, na sua apostila, nós começamos um novo assunto, ponto C, porque mudou dos princípios gerais sobre pessoas morais para as pessoas que são especificamente os judeus, e está focalizando agora não na pessoa geral. E começamos esses primeiros versículos, a segurança falsa dos judeus. Semente 9 fala: a participação em uma religião não salva. A participação em uma religião não salva. Então vamos orar para focalizar isso nas nossas vidas. Deus, queremos confessar de qualquer maneira, cada um de nós, se vem do mundo ou de uma religião, nós temos sequelas de religião nas nossas vidas. Eu peço que o Senhor use isso para a gente ver a beleza melhor do Teu Evangelho e que o Senhor use para nos livrar das sequelas da religião que ainda existe nas nossas vidas. Que a gente possa ver, examinar nossas vidas e desejar que nossas vidas refletem Tua glória. Então peço a iluminação do Teu Santo Espírito, preparação das nossas vidas para esse momento importante, em nome de Jesus. Amém. Semente 9 é Romanos 2, 17 a 24, a participação em uma religião não salva. Muitas pessoas creem que a participação em uma religião salva. Isso dá uma falsa confiança. Até no mundo evangélico, há muitos que confiam na sua decisão e vivem em segurança falsa. Nota que eu coloquei a palavra religião ou decisão aqui como uma frase, porque realmente fé é um ato da sua vontade, mas não é da sua vontade, é Deus que faz isso e produz. E acaba sendo uma decisão. Mas aquela palavra, ele tomou sua decisão. Eu sempre pergunto, decisão para quê? Se é uma decisão de se arrepender e de colocar toda a sua confiança no Senhor Jesus Cristo para nascer de novo, se é uma decisão feita pela mudança da vontade, feita pelo Espírito Santo, agindo na vida da pessoa, abrindo seus olhos, daí eu concordo com o termo. Mas muita gente toma a decisão de seguir uma religião. Eu lembro alguns anos atrás, eu mencionei isso numa aula na Palavra da Vida, e meu aluno chegou a próxima semana e falou: você tem toda a razão. Eu estava na frente da igreja e o pastor deu um apelo. E o senhor chegou lá para aceitar Cristo, como eles falam, e ele falou que o filho chegou na frente junto com o pai e ele perguntou: papai, por que o senhor está aqui na frente da igreja? E meu amigo estava bem perto e ele escutou o pai baixar e falou: quieto, meu filho, eu estou entrando nessa religião agora. E então ele entendeu que o pastor estava fazendo um apelo para realmente aceitar a religião da igreja presbiteriana. E não estava se arrependendo do seu pecado, não estava crendo no Senhor Jesus Cristo. Então ele apenas tomou uma decisão. Por isso eu coloquei essa decisão aqui nessa apostila. Não é que você não toma uma decisão, mas a decisão é diferente de como muitas pessoas pensam. Como eu falei, há muitos que confiam nessa decisão. Eu tomei minha decisão. E vivem uma segurança falsa. Nenhuma decisão, membresia ou qualquer outra atividade religiosa adianta se não vivemos conforme a vontade de Deus. Devemos levar as pessoas a examinar sua fé. Exercícios e perguntas. Se há uma segurança falsa, e já afirmamos que há pessoas que vivem essa segurança falsa, é possível então para uma pessoa perder a sua salvação? Explique. Como você entende isso? Número 2. Como o nome de Deus é blasfemado por causa dos evangélicos? Pensa no que ele vai falar nesse trecho sobre o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então, como isso acontece hoje? Ore para que sua vida nunca seja uma vergonha para o nome de Cristo.
Eu já pedi isso de Deus. Então, versículo 17 fala, e isso é o ponto A, que os judeus tiveram segurança. Se porém, então, esse porém está mudando de novo assunto. Tu que tens por sobrenome judeu. Então, a ideia é uma falsa segurança no nome judeu. A palavra judeu é, claro que é a tribo de Judá. E esse nome significa louvado. Esse foi o nome que foi dado para ele, para a pessoa falando que eu sou filho de Abraão. Você lembra que os judeus em João capítulo 8, versículo 33, falam, mas nós somos filhos de Abraão, né? É como se fosse a confiança nisso. Hoje em dia isso seria, olha, eu sou da igreja dos irmãos, tenho uma boa doutrina. Então uma segurança do fato que, pelo fato que eu faço membresia nessa igreja, eu sou salvo, né? Por causa disso. Eu nunca gosto quando alguém fala, você é da igreja dos irmãos, daí começa a me chamar irmão. Tá lá no telefone, por exemplo. A pessoa nunca me conheceu. Começa a me chamar irmão. E eu uso isso com muita cautela. Porque só porque uma pessoa é membro da igreja, qualquer igreja evangélica, não significa necessariamente que aquela pessoa é irmão. Então, essa é uma segurança falsa no nome, versículo 17. Se, porém, tu tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te glórias em Deus. Então, segunda coisa é uma falsa confiança no conhecimento. De repousar significa de achar seu apoio, que achar a segurança e repouso na pessoa de Deus. A lei, você repousa na lei, isso indica que você fala, olha, eu conheço. Minha confiança é na lei e eu conheço a lei. E também em Deus, eu conheço a Deus. Essa segunda coisa que coloca lá de gloriar em Deus, a ideia é que você conhece a Deus. Você tem glória e tem seu orgulho na pessoa de Deus. A pessoa fala, eu conheço Deus. Quer dizer, você sabe muita coisa sobre Deus. Eu tenho um amigo que o amigo fica muito ofendido quando alguém se converter e fala, mas eu acredito em Deus. Não é somente acreditar em Deus. Ele continuou falando que conhecem a sua vontade. Quer dizer, nota de novo, ele conhece o que é a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes. Isso indica que ele sabe o que Deus falou. Essa palavra que ele usou de saber aqui é a palavra gnosco, significa ele está conhecendo ou familiarizado com o que a lei fala. E a ideia de aprovar as coisas excelentes, isso significa que ele sabe a essência da coisa. Por exemplo, essa razão que Jesus perguntou àquele escriba, qual é o maior dos mandamentos, e ele fala, como é que você entende? Ele falou, amarás o teu próximo, amarás a Deus e amarás o teu próximo. E Jesus falou, você não está longe do reino de Deus. Ele não afirmou que ele era salvo porque sabia, mas ele falou, pelo menos você sabe a natureza e essência da coisa. Então isso indica, eu coloquei na sua apostila, analisar, ele repousa na lei, ele analisou de aprovar as coisas essenciais, é de conhecer o que é importante, a essência do que as escrituras estão falando, porque ele é instruído pela lei. Esse falou sendo instruído pela lei, isso é porque foi instruído pela lei. Quer dizer, essa pessoa que ele está descrevendo não fez uma leitura bíblica casual, mas entendeu, se apoiou, analisou a lei. Mas não somente que chegou a esse ponto, mas o judeu que ele está lá, ele dá instrução da lei. Porque versículo 19, ele falou, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de criança, tendo a lei a forma de sabedoria e da verdade. Eu queria mencionar isso. Nota que ele falou as diferentes palavras. A guia
Ele falou, você está confiante que você é um guia, você ensina as pessoas, você vai guiar ou liderar as pessoas cegas. Você é luz, você vai iluminar as pessoas que se encontram nas trevas. Você vai corrigir ou instruir as pessoas que são, como fala aqui, ignorantes, que não sabem, que são, a palavra que ele usou, são tolos. Eles não sabem melhor. E pegando esta palavra aqui, a criança pode se referir a qualquer pessoa imadura. Essa palavra foi usada pelos judeus para se referir aos prosélitos para o judaísmo, que você está instruindo esses novos convertidos, em outras palavras. E a razão que tudo isso é porque você tem a essência, ele usou a palavra morfose aqui, a forma do conhecimento da verdade. Ele falou uma forma da sabedoria e da verdade. Então é interessante essa palavra forma, morphos. Às vezes aquela palavra pode falar das coisas interiores, mas eu sempre cito aqui, segundo Timóteo 3:5, quando ele falou dos falsos mestres, ele falou que eles têm uma forma de piedade, mas nega seu poder. Isso indica que exteriormente eles parecem religiosos, mas não necessariamente têm a essência da coisa da sua vida. Então, ele usou que falou que tem toda essa coisa. Então, essa pessoa, nota, primeiramente achou seu apoio na lei. Daí refletiu, estudou o que a palavra de Deus fala, analisando. Daí ele fala, ele acha que ele é uma pessoa que é guia dos cegos. Isso me lembra de Mateus 23, quando ele condenou esses líderes. Olha o que ele falou aqui, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo de hortelã e de endro de cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coiais o mosquito e engolhes o camelo. Nota que ele chamou guias cegos. O que acontece? Ele falou isso várias vezes. Fariseu cego, ele falou em versículo 26. Ele falou em 16, ai de vós, guias cegos. Que ele está falando quando uma pessoa cega está guiando outra pessoa cega, os dois vão cair no abismo. Então, essas pessoas estavam, eles se acharam guia dos cegos, mas eles realmente mesmo eram cegos a si mesmo. Então, o problema está no versículo, voltando para Romanos capítulo 2, está no versículo 21 e 22. Ele fala, tu, pois, que ensinas a outrem, e a palavra que ele usou aqui para outrem, ele usou uma palavra heteros, que indica que é uma pessoa diferente. É interessante que essa palavra foi usada porque indica que aquela pessoa que estava ensinando o outro achou que ele era melhor, diferente do que o outro. Eu sou instrutor. Isso é diferente do que a atitude de Paulo que vimos em capítulo 1, que ele reconheceu que iria aprender coisas dos romanos também. Ele falou, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Quer dizer, esta pergunta está esperando a palavra sim. Ele falou, você falando essas coisas, não deveria também ser aplicado na sua própria vida? Não deve ser uma coisa que você deve fazer, você também? Tu que pregas que não deve furtar, furtas? Quer dizer, se ele está falando, você está vivendo isso, e Jesus falou às pessoas, você lembra em Mateus 21, ele chamou os líderes religiosos ladrões. Ele fala que é uma cova de ladrões aqui. Por quê? Eles estavam explorando, usando a religião para realmente explorar e beneficiar dos outros. Ele descreveu os que vão devorar as casas de viúvas em Mateus 23, 14.
E ele basicamente estava falando o nome da religião. Pessoas roubam das pessoas. E ele falou, ok, talvez você não coloque a arma na mão e rouba outra pessoa, mas você está explorando outra pessoa. Versículo 22, dizes que não deveis cometer adultério e o cometes? Então isso deve lembrar das pessoas, os fariseus, de duas coisas. Jesus falou que quem olha na mulher com intenção impura já cometeu adultério. É interessante como os fariseus em Mateus 19, eles perguntaram se um homem pode divorciar sua esposa por qualquer motivo. E ele falou, olha, se você se casar com mulher divorciada, você comete adultério. Então, ele provavelmente estava falando do fato que as pessoas pegaram apoio da lei e acharam na lei uma justificativa para seu adultério. E ele falou, abominas os ídolos e lhe roubam os templos. Esse é mais difícil de interpretar, mas esse aspecto que fala, você detesta o ídolo. Mas os judeus, muitos deles até talvez tivessem o hábito de falar que isso não é nada, então algumas pessoas roubaram templos. De fato, comprovado que algumas pessoas fizeram isso porque os judeus desrespeitaram os ídolos. Então, Deus proibiu, em Deuteronômio 7:25, a roubar templos. Então, algumas pessoas até falam que isso pode estar se referindo da maneira de pessoas roubar os templos, o próprio templo em Jerusalém. Salmo capítulo 50, versículo 16 fala, mas o ímpio diz Deus, de que te serves repartires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborrece a disciplina e rejeitas as minhas palavras. Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associais. Solta a tua boca para o mal e tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão e difamas o filho da tua mãe. Então, essas coisas estavam acontecendo em Jerusalém e ele estava falando como, ele falou, o que adianta ter sua aliança na minha boca quando você não vive conforme isso? Daí ele falou mais forte ainda, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Então, essa é a essência da coisa em versículo 23. Quer dizer, você vai desgraçar, tratar, ofender Deus. Você que tem seu apoio e orgulho na lei, quando você quebra a lei, você transgride a lei, você está desonrando a Deus. Então, ele está falando aqui que eles são piores do que os gentios, que não sabem a lei. E versículo 24 é mais forte ainda, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. E ele está citando aqui Isaías 52:5 ou Ezequiel 36, 19 e 20. Vamos olhar Ezequiel 36, 19 e 20. Ezequiel 36, 19 e 20 fala, espalhei-os entre as nações, falando de julgamento, espalhei-os entre as nações, e foram derramados pelas terras, segundo os teus caminhos e segundo teus feitos, eu os julguei. Quer dizer, o julgamento contra os judeus é que eles foram espalhados pelas nações. E chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia, são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Então quer dizer que ele falou, mesmo que está sendo castigado, vocês chegaram lá e blasfemaram o meu nome, porque pessoas falam, esse é o povo de Deus. Isaías 52, 5 fala, agora, que farei eu aqui, diz o Senhor?
visto ter sido o meu povo levado sem preço. O que vou fazer por causa disso? Os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e meu nome é blasfemado incessantemente todo dia, por causa do comportamento do seu povo. Então, esse é muito forte que ele falou, voltando para Romanos. Ele falou, meu nome é blasfemado, pessoas falam mal de mim, falam mal do meu caráter, sua vida reflete mal da minha pessoa entre os gentios. Quer dizer, o fato que eles pregam, mas não vivem, fazem eles pior, porque nada que Deus detesta mais do que hipocrisia. Então, lá embaixo na página 17, vê o resultado. Deus é desonrado, o nome de Deus é blasfemado. Em vez de instruir os gentios sobre Deus, eles o representaram mal, como fala em Ezequiel 36. Página 18, a segurança falsa no cerimônia. Uma segurança falsa no cerimônia quer dizer que os judeus colocaram confiança nos seus ritos e cerimônias. Não somente eles confiaram na presença da lei, do fato que eles tiveram o nome judeu, mas eles também confiaram nas cerimônias que Deus confiou nas mãos deles. Semente 10 fala, nenhuma cerimônia religiosa salva. Nenhuma cerimônia religiosa salva. Vamos orar. Deus, eu estou muito grato que o Senhor faz as transformações espiritualmente nas nossas vidas por meio da intimidade contigo. Obrigado, Deus, também pelos símbolos que o Senhor nos dá até hoje no Novo Testamento para entender os seus propósitos. Mas, Deus, nós não queremos confiar nos símbolos, mesmo que sejam bíblicos, coisas que o Senhor mandou. Queremos confiar na Tua presença na nossa vida. Queremos confiar no poder do Teu sangue para transformar nossas vidas. A presença do Teu Santo Espírito em nós que leva a gente a andar contigo. Colocamos esse estudo nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor mostre onde nossa confiança está. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Semente 10, Romanos 2, 25 a 29, fala, nenhuma cerimônia religiosa salva. Ritual é algo muito importante nas religiões e até há alguns que Deus mandou praticar. Quer dizer que os rituais têm sentido se são feitos como símbolos, que as pessoas entendem o símbolo, mas entendem a realidade por trás do símbolo. As pessoas pensavam que poderiam conseguir o favor do mundo espiritual através de um ritual. A circuncisão era um símbolo exterior que deveria indicar uma realidade interior. Claro que uma criança que recebeu circuncisão no Antigo Testamento não entendeu, mas só tinha valor quando aquela pessoa entendeu e abraçou o que a circuncisão estava comunicando. Paulo falou que esse símbolo seria vazio se não correspondesse a uma vida pura. É melhor ter a realidade em sua vida, ainda que não tenha um símbolo. Hoje podemos comparar isso com o batismo. Muitos colocam sua fé no batismo ou na igreja em vez da obra de Jesus Cristo e na sua graça. Deixa eu me dar alguns exemplos. Eu lembro que eu fui para Roraima e eu encontrei um grupo que praticou lava-pés. E eles falaram que é bíblico lavar pés e eu chamei um dos líderes, eu falei, mas qual é o símbolo por trás disso? O que isso representa? A pessoa falou, não sei, eu vou perguntar para o meu líder. E ele já estava liderando a congregação de um bom grupo. Então, se a pessoa não entende o que está acontecendo, então o símbolo não tem nenhum valor. E também, por exemplo, você vai no lado de batismo. Batismo é um símbolo, mas se não corresponde do novo nascimento, a pessoa está simplesmente se molhando. Então é muito importante para entender que sim, rituais e algumas rituais são mandados por Deus. Essas coisas têm valor se realmente há uma realidade espiritual na vida da pessoa por trás.
Mais um exemplo é como a aliança. A aliança é o símbolo do relacionamento. Minha aliança não é a essência do meu relacionamento com Lisa, mas realmente é um símbolo muito importante. Algumas pessoas inventam rituais, tem muitos rituais nas religiões, e esses são, às vezes, formas que se tornaram coisas sagradas, que pessoas esqueceram porque começaram a praticar, e não necessariamente tem uma base bíblica, mas sempre foram feitas dessa maneira. Esses são vazios também. Então, eu definitivamente não estou falando que é mal ter tradições de praticar cerimônias. Esses são muito importantes, mas é sempre importante lembrar da realidade espiritual por trás e a razão que praticamos isso, e viver a realidade daquele que está comunicando. Exercícios e perguntas. O que é circuncisão do coração? Isso é muito importante. Eu pensei que essa era mais expressão do Novo Testamento por muito tempo, mas lendo Deuteronômio recentemente, eu reparei quantas vezes ele falou da importância de circuncisão do coração. Ele falou isso, por exemplo, em Deuteronômio 10. Ele mandou o povo circuncidar seu coração. Quer dizer, reflete a realidade na sua vida da cerimônia que eu mandei vocês a praticarem. Número 2, o que significa algo no espírito e não segundo a letra? Isso é muito importante também. Qual a importância do batismo? Por que praticamos? O que faz na nossa vida? Número 4, peça a Deus que você não seja apenas religioso, mas um verdadeiro seguidor dele. Uma pessoa religiosa focaliza nas formas e nos rituais. Uma pessoa que é uma adoradora pode praticar as mesmas coisas, mas aquela pessoa sabe que não está nas formas, mas no seu relacionamento com Deus. Então vamos ler, começando no versículo 25. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Então, o que é essa circuncisão? Primeiramente, você sabe que era tirar a pele do prepúcio do pênis do homem. Isso parece um símbolo meio esquisito. Foi dado não simplesmente pela lei, mas começou com Abraão. Deus mandou ele e toda a sua casa praticar esse ritual, que eles pegaram uma faca feita de uma pedra e tiraram essa pele. Mas por quê? Primeiramente, como está na sua apostila, é um símbolo de impureza que foi removida. Quer dizer, nós tiramos algo impuro da nossa vida, há algo da carne que é tirada. Então esse simbolismo é o principal. É um símbolo da aliança. Os que entram no relacionamento com Deus aceitam o símbolo. Agora, nota, foi feito para as crianças no Antigo Testamento. Essa é a razão que a Igreja Presbiteriana pratica batismo das crianças, porque o ritual de circuncisão apresentou a pessoa, a comunidade de Israel, e os presbiterianos acreditam que batismo leva a criança a estar parte da comunidade da igreja. O presbiteriano, pelo menos a maioria, vão concordar que batismo não salva, mas eles falam como com circuncisão, quando a criança fica com idade, ele vai aceitar. Mas o que batismo não corresponde à circuncisão do Antigo Testamento. Então esse foi um erro da interpretação, de achar que porque o povo de Israel era um povo escolhido. Então o símbolo de ser aquele povo judeu era a circuncisão. Então isso não é a mesma coisa com a igreja. A igreja não é uma raça. A igreja é uma comunidade de pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo. E também, eu coloquei aqui na apostila, obediência é a marca de entrada nessa aliança, que pessoas que tiveram isso. Só que a gente sabe que circuncisão não tem poder de fazer isso. Eu queria mencionar mais duas coisas. Tem um lado prático de circuncisão.
as mulheres judias, eles reparam que tem menos infecções e menos índice de certos tipos de câncer por causa do fato que o prepúcio foi tirado e não é essa fonte de infecção que está dentro do pênis do homem. Então tem um aspecto prático, mas também tem mais uma coisa. Muitos dos ídolos nos tempos antigos, eles tiveram os órgãos sexuais e automaticamente por meio de circuncisão, o órgão sexual do homem é diferente do que os ídolos ficaram. Então, é uma diferença na parte mais íntima do homem. Parte mais íntima, importante essa parte. Realmente é uma mudança que Deus faz. Então, por isso, circuncisão foi feita. Mas não há poder em fazer essa cirurgia. Não tem o poder de remover pecado e não tem o poder de transformar a vida. Os rabis e os judeus em tempos antigos começaram a colocar poder na cerimônia de circuncisão. Há uma referência que eles falaram: nenhum judeu circunciso vão entrar no inferno. E eles falaram que o ato de circuncisão é que salva a pessoa do inferno. A gente sabe que isso é absurdo, porque sabemos que a fé da pessoa é que salva. A transformação de vida que Deus realiza é que transforma e salva a pessoa do inferno. Então, em versículo 25, ele falou aqui, porque, e aquela palavra porque está mudando de assunto, a circuncisão tem valor, tem benefício e traz benefício se praticares a lei. Quer dizer, ele falou, isso tem valor, vai beneficiar a sua vida, se, nota, tempo presente, você pratica a lei. E ele falou, mas, se você é transgressor da lei, e nota, a circuncisão é uma indicação que você sabe a lei. Mas se você, sabendo da lei, o código escrito que Deus deu, e você transgride e rebela contra essa lei, sua circuncisão se torna, tempo perfeito aqui, se torna incircuncisão. Então eu coloquei isso, incircuncisão no tempo perfeito, é o aspecto, esse é o estado daquela pessoa, e permanece o estado da pessoa. Versículo 26, se, pois, a incircuncisão, quer dizer, a pessoa que o não judeu observa os preceitos da lei. Agora, essa palavra preceito da lei é muito importante. Esses são os princípios morais que a lei faz. Agora, por que o incircunciso vai fazer isso? Porque ele é transformado pelo Senhor Jesus Cristo. Isso não está indicando que a pessoa vai, eu vou obedecer a lei e vai ser salvo. Não, ele não está indicando que esse homem incircunciso é salvo pela lei. Ele falou, esse incircunciso, pela transformação da sua vida, vai cumprir e realizar e fazer o que a lei sempre exigiu. E ele falou, não será ela porventura considerada como circuncisão. Quer dizer, essa pessoa tem a realidade do que a cerimônia representa. Essa pessoa teve uma transformação do seu interior e por isso ele guarda os preceitos da lei. Ele está falando, agora, você acha que Deus vai chamar ele incircunciso como desprezo por causa do fato que ele não completou a cerimônia? E a resposta é claro que não. Então, ele falou aqui mais forte ainda, e versículo 27, e se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, e esse por natureza indica que ele é incircunciso fisicamente, mas ele, pela sua natureza, naturalmente, ele usou uma palavra que indica que isso foi uma transformação da sua vida. Esse homem vai julgar a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Você, que mesmo que tendo a letra,
Você tem essa letra. Você foi providenciado com código, mas você rebelou e não guardou. E ele está falando, incircuncisão vai julgar. Claro, quem julga é Jesus Cristo. João 5 fala que Deus Pai confiou o julgamento nas mãos do Filho. Mas como fala em Mateus 12:41 e Lucas 4:14-29, ele está descrevendo as pessoas de Nínive, a rainha de Seba, e essas pessoas levantando e condenando os judeus. Quer dizer, essas pessoas são testemunhas contra os judeus. Quer dizer o fato que essas pessoas, não tendo a mesma oportunidade dos judeus, conhecendo a lei, conhecendo tudo que Deus mostrou, eles não fizeram uma cerimônia, mas Deus fez a transformação da vida. Então essas pessoas vão ser testemunhas contra os judeus na condenação delas. Então esse que ele está falando, essa pessoa fisicamente incircuncisa, no versículo 27, ele, por causa da transformação da sua natureza, ele cumpre o que a lei exige, ele vai julgar você, que tem a letra. E nota aqui, a letra significa que ele tem o código da lei. A letra na Bíblia aqui, em outros lugares, em 2 Coríntios capítulo 3, eu já ouvi pessoas falando que a letra é o estudo da palavra. Não é estudo da palavra. A letra é a pessoa que tem o código. Você tem o código, você tem a circuncisão, mas você não está vivendo. Então ele fala, você vai ser julgado. Em versículo 28, ele fala coisa muito importante, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Ele está falando aqui que a pessoa, pela natureza física, isso não é o que ele está descrevendo aqui. Mas ele falou, nem é circuncisão, é somente na carne. Então, o que é circuncisão? Ele falou no versículo 29, porque judeu é aquele que o é interiormente. Quer dizer, um judeu é uma pessoa que tem intimidade com Deus, que entrou na aliança com Deus, que tem a transformação de vida. E circuncisão aqui é do coração, no espírito. E nota, esse pode ser traduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que faz essa circuncisão, ou provavelmente melhor, porque ele está falando o contraste de algo físico, isso é no coração, vírgula, no espírito, como é traduzido, é algo espiritual, não segundo a letra, não segundo a lei, não segundo esse código exterior, mas ele falou, ele falou no fim desse trecho, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Quer dizer que ele está falando, não é uma circuncisão física conforme a lei, mas é uma circuncisão do coração espiritual na vida da pessoa. E o louvor, a aprovação da pessoa, não vem de homens, mas vem de Deus. Esse louvor é a aprovação. Então, ele está mostrando o que é que salva. Os judeus estavam confiando na cerimônia. Hoje em dia tem pessoas que confiam no batismo. Eu fui batizado em tal igreja. A igreja dos irmãos tem um batismo que é bíblico, de batismo tríplice. Mas nós somos mais salvos do que pessoas que não praticam isso? Não. Nós não somos. Nós praticamos a ceia com lava-pés, que é bíblico. Nós somos mais salvos ou melhores que as outras pessoas? Não. Porque se a gente não vive a realidade de uma nova vida, nosso batismo, mesmo sendo certinho, não tem valor. Se a gente não vive a realidade da ceia, da comunidade que a ceia fala, de participar na refeição juntos, em comunhão com Deus, de participar no lava-pés, na purificação, orando um pelo outro, purificando a vida, se a gente não pratica a nova aliança, todas aquelas coisas que a gente faz são em vão. Mas se a pessoa, talvez que não tenha, como a igreja dos irmãos, não tenha esses ensinos, mas realmente vive a realidade, isso que é importante. Isso é desculpa para não batizar ou praticar as coisas da maneira que a Bíblia manda? Não.
Mas realmente só tem valor quando essas coisas são reflexos da vida interior. Circuncisão foi errado para os judeus? Não, Deus mandou. Mas como Paulo falou, só tem valor quando você vive a realidade de uma vida transformada. Que Deus te abençoe na sua vida, que sua vida sempre reflita essa transformação de vida.